Vamos lá, pessoal. Vamos dar início do conteúdo de onde paramos. Na aula passada, no vídeo passado, a gente chegou a comentar um pouquinho de economias, atividades econômicas, né? Mais focada no setor primário, que é onde eu tenho ali, que fornece, na verdade, a matéria-prima, que é onde eu tenho a extração da matéria-prima, né, em primeiro ato por isso que a gente fala do setor primário da atividade econômica. Então, para que eu venha produzir por isso que a gente chama atividade econômica. Como é que eu vou produzir essa atividade econômica? Eu tenho a minha matéria-prima, correto? Como é que eu faço para produzir essa caneta? Eu preciso da matéria-prima. Vamos dar um exemplo, eu preciso do látex, né, para me produzir essa caneta. Eu vou lá, faço essa extração, vendo a matéria-prima, e eu já estou começando a fazer uma atividade econômica. Vendo essa matéria-prima, e daí dessa matéria-prima surgem diversos tipos de produto. Então aí por isso que eu coloco que a atividade, né, do setor primário ela é essencial, porque ela é ela que inicia esse processo econômico. Por isso que se chama atividade econômica, focando no setor primário. Foi basicamente isso que a gente chegou a falar um pouquinho, né, na aula passada. Um outro ponto bastante específico, a gente vai colocar que essas empresas, de um modo geral, ou a empresa, como eu coloquei, propriamente o governo, ela precisa empregar essa moeda, ela precisa fazer essa rotatividade. Por isso que quando a gente tem um município com um alto índice de desemprego, a gente não tem uma circulação de quê? De renda, porque eu estou desempregado, né? Automaticamente eu não tenho como comprar, né, alimentos ou algo, eu não tenho como pagar aquele mercadinho, e automaticamente o mercadinho não tem como comprar novos produtos, não paga o seu fornecedor, automaticamente ele não vai adquirir produtos e vai fechar o seu empreendimento. Ou seja, olha essa cadeia econômica. Então, deste modo, a gente vai ter essa troca, de um modo geral, que a gente, anteriormente, o processo econômico deste modo, não necessariamente, porque não movimentava a economia, a gente tinha ali dos senhores feudais, há muito tempo atrás. Eles não trabalhavam com troca de moedas, trabalhavam em troca de matéria-prima. Eu tenho uma produção de arroz ou de feijão ou de algo parecido, eu produzo só feijão na minha fazenda. O vizinho de lá produz só arroz. Então, ele fazia o famoso escambo, essa troca de matéria-prima, deste modo. Então, esse papel de empregar, né, essas moedas deste modo, ele cabe a quem? As organizações, o governo propriamente dito, que ele que precisa, né, transformar esses produtos escassos, que é o que a gente está vendo hoje, o governo federal trazendo diversos tipos de incentivo, ou seja, ele está injetando dinheiro na economia, para que as pessoas, né, automaticamente estão falando, fica parado, eu vou te dar dinheiro para te ficar parado. É isso que o nosso governo está fazendo. Mas eu tenho que trabalhar. Não, está aqui, eu te dou um incentivo, né, que a gente consegue ver através do auxílio. E automaticamente isso, a economia, em parte, ela não para, porque eu vou ter a circulação ali, né, de renda, mas as empresas perdem muito. Porque as empresas de vestuários, outros segmentos, elas vão pagar como os seus funcionários? Os supermercados, essas outras produtos essenciais, eles não vão quebrar, não vão mexer em nada do seu segmento, porque eles são produtos essenciais, o próprio nome diz, não vão deixar de ser consumidos, porque a gente parou de quê? De ir em bares, parou de comprar roupas, né, automaticamente, agora a gente só compra online, então isso provavelmente afetou o mercado, tá bom? E vai quebrar muitas empresas devido a essa situação. Isso aí é fato. Então, pessoal, eu fiz aqui, acompanhando o arquivo que eu mandei para vocês, logo embaixo tem algumas perguntinhas, uma perguntinha na verdade. Qual das alternativas abaixo é preocupante no estudo da economia? Aí eu coloquei satisfação dos clientes, corrupção, produção de bens, grandes fortunas e miséria. Aqui é a alternativa C de casa, né? Produção de bens, ou seja, qual a alternativa abaixo é preocupante no estudo da economia? Produção de bens, eu preciso produzir para que eu venha a comercializar.
para que eu venha em si fazer o chamado aqui às atividades econômicas. Então vamos para outro ponto interessante. Preste atenção que aqui eu coloquei no arquivo da apostila, vocês vão ver que eu vou trabalhar bens e serviço. Serviço, automaticamente a gente já... Serviços, prestações de serviços em diversos tipos, né, de áreas específicas. Mão de obra, vou utilizar a mão de obra em caráter específico. Bens não, eu vou ter várias classificações, então anota aí, ó. Eu vou ter o bens livre, bens econômicos e bens intermediários, sendo que isso eles são classificados em duas, duráveis e não duráveis. E agora a gente vai abordar cada um deles. Então anota aí, ó. São três: bens livres, bens econômicos e bens intermediários. Então, pessoal, o que seria um bem necessariamente? Representa algo material, enquanto os serviços representam algo intangível, algo que eu não consigo apalpar, eu não consigo pegar um serviço. O cara vai vir ajeitar minha central, eu consigo pegar esse serviço? Não. Eu consigo pegar o quê? Na central. Então, central é um bem o quê? Tangível. É um bem durável ou não durável? É aí que a gente vai entender com o passar do tempo. Então, representa bens e serviços, representa algo material, enquanto os serviços representam algo intangível. Os bens são divididos entre livres e econômicos. Aqui eu coloquei livres, aqueles que são consumidos sem qualquer contraprestação de pagamento, ou seja, o ar que você respira, o sol que nos aquece toda manhã e a chuva que irriga as nossas plantações. Eu pago por isso, né? Então, deste modo, bens livre, tem outros itens aí que eu posso, né, me beneficiar, né, automaticamente. Então, o bens livres é aqueles que são consumidos sem requerer qualquer contraprestação, como pagar por sua utilização, tá? Nos auxilia na produção de demandas e mercadorias. Ou seja, esses são alguns dos exemplos, tem outros que vocês possam vir também a pesquisar sobre isso. E aqui, trabalhando dentro daqueles três itens que eu coloquei para vocês, os bens livres, bens econômicos e bens intermediários, aqui, ó, acompanha comigo aí. Bens econômicos são alvo de especial atenção, pois requer o quê? A contraprestação de quê? De um pagamento. Diferentemente do que eu falei, do bem o quê? Do bem livre. E dos meus bens econômicos eu preciso pagar para adquiri-lo. Então, são alvos de especial atenção, pois requerem contraprestação de pagamento por sua utilização e são divididos das seguintes categorias. São três: consumo, intermediários e capital. São esses três, basicamente. E quando a gente traz para aqueles itens que eu cheguei a falar, bens livres, foi o que eu falei aqui, bens econômicos e bens intermediários, eu vou ter dividido em duas espécies. Os bens intermediários serão transformados em bens de consumo por meio do processo de produção, que entra no setor primário, a matéria-prima. Então aqui entra a matéria-prima, bens de intermediário, ou seja, ele vai auxiliar para um produto final. E quando a gente coloca nessa situação de bens duráveis ou não duráveis, os bens duráveis, né, essa caneta aqui, ó, que a gente pode colocar que é um produto que é perecível? Não, tem uma validade específica? Não necessariamente, né? Agora, ou seja, um bem durável, uma televisão, um automóvel, um computador, uma central, né, um controle, enfim. E não duráveis, alimentos, roupas, calçados e caneta, né? Ou seja, eu vou utilizar, automaticamente vai acabar a carga dela. Então é um bem, neste ponto, não duráveis, tá bom? Beleza, pessoal? E eu quero trabalhar para vocês o último tema específico aqui, o fluxo, que é na unidade 1 ainda.
o fluxo circulante da renda e da produção. Raciocina comigo aqui. Vou ler para vocês o que eu coloquei. Empresas produzem o quê? Mercadorias. É um esquema muito interessante quando a gente fala de fluxo circulante da renda e da produção. Pensem comigo. Vocês acham que a área da educação, as faculdades de um modo geral, elas vão ter um aumento ou vão ter uma queda de alunos depois dessa pandemia? Não estou colocando da Unip de uma geral, estou colocando de uma situação global. Ou não somente as faculdades, outras áreas aí, academias, mais vestuários, outras situações. Por quê? Esse fluxo circulante da renda e da produção, ela é basicamente uma cadeia que ela envolve. Acompanha comigo. Para você adquirir esses produtos, basicamente que não são essencial, o aprendizado, no modo geral, a educação, ela é essencial em caráter assim, eu preciso agora e não tem como. Você pode adiar? Pode, não pode? Então, o critério dentro do processo econômico, você vai começar a listar isso. Poxa, eu estou desempregado. Eu vou preferir comer ou vou preferir estudar? Então, a gente vai começar a listar alguns itens específicos. Então, aí que a gente vai começar a tirar algo supérfluo. Então, deste modo, eu vou ver que automaticamente as instituições elas vão ter uma queda. Por quê? Aquele aluno ou aquele indivíduo que trabalha naquela determinada organização, é claro que ele vai ter uma instabilidade posteriormente, porque o governo está dando um incentivo para as empresas, estão abrindo diversos tipos de possibilidades para que muitas empresas não quebrem. É claro que ele vai ter uma estabilidade, não tem agora, tem algum decreto que você não pode demitir por um determinado tempo, tem uma série de critérios, mas depois disso, é claro que as empresas vão ter que se reinovar, vão ter que se reestruturar, para que elas possam dar 3 passos para trás e 5 para frente, para que voltem a crescer. Umas nem vão, vão infelizmente entrar em falência, em processo de falência. Então acompanhe comigo. Então você que paga a Unip ou outras situações, ou sua academia, hoje você paga a sua faculdade, você paga a sua academia, você compra roupas diárias, os seus produtos de alimentações aí, como suplemento e outras. Isso aqui que eu acabei de listar para vocês é prioridade. Então, esse fluxo circulante da renda, ela vai afetar dentro do processo econômico. Por quê? Porque alguns setores, eles vão deixar de quê? De gerar economia. Por quê? Você não vai ter como trabalhar, você vai estar desempregado, correto? Você vai ter renda, em parte? Não. Então, você não vai ter como pagar o seu cartão de crédito, você não vai ter como pagar a mercearia do vizinho, você não vai ter não vai ter como pagar o seu carro, diversos tipos de fatores. Então, tudo isso aqui, aquele valor que você deve na mercearia, se você não pagar, aquele pequeno empresário, ele não vai ter como pagar o quê? O produto, o fornecedor de um modo geral, o arroz, o feijão, ele não tem como, porque ele precisa de um capital de giro. Então, se tu deixou ali pendente uma determinada conta, ele vai precisar injetar dinheiro. Então, se ele não tivesse dinheiro, ele não vai ter como pagar o seu fornecedor. Se ele não pagar o seu fornecedor, ele não tem produto. Se ele não tem produto, ele não vai ter produto exposto, ele não vai ter produto no PDV. Olha como é a cadeia. Então, o fluxo circulante de renda da produção é necessariamente isso. É necessária a existência de consumidores capazes de comprar. Isso somente será possível se ele tiver o quê? Recursos, se ele tiver dinheiro, as quais denominam como renda. Então, eu fiz um esquema que é onde você possa entender. Uma cadeia que isso, uma vai complementar a outra. Beleza? Deste modo. Então, eu quero entrar num outro item. Então, ficou bastante claro isso do que seria fluxo circulante da renda, tá? Qual é a brincadeira agora? Eu vou colocar para vocês
a organização das atividades econômicas. O que seria a organização das atividades econômicas? Hoje as organizações, elas não têm, basicamente, interferência, por exemplo, no Brasil, ela não tem interferência aí do governo, de um modo geral, correto? Ou seja, o Bolsonaro tem como falar assim, olha, Domestilar, eu quero que tu trabalhe com essa linha de preço. Ele consegue fazer essa intervenção? Não, tem um livre comércio. Então isso, a gente vai trabalhar dentro da organização das atividades econômicas, eu vou ter de uma forma centralizada e de uma forma descentralizada. Então, uma forma centralizada, o que seria? Que é quando o quê? O governo ou o Estado, de um modo geral, ele consegue interferir dentro do processo econômico, onde eu falo assim mesmo, olha, tu tem que trabalhar com esse preço aí, senão eu vou fechar a tua empresa. Hoje, para você abrir o seu empreendimento, tu precisa de autorização do governo? Precisa de permissão para o governo? Não, tu precisa pagar os tributos necessários. Né? Então, quando ele coloca desta forma centralizada e descentralizada, uma descentralizada, o que seria? Eu tenho o livre comércio, as organizações tomam as devidas medidas econômicas, não tem interferência, é claro, seguindo o padrão. Né? Então é por isso que a gente tem um PROCON para fiscalizar desta forma. E a forma descentralizada, também chamada de economia de mercado, ela se resume em 3. Então a forma descentralizada a gente chama de quê? De economia de mercado, que a gente vai citar livre comércio, o que? Presença do Estado e elementos de uma economia capitalista. Então, se está me dando retorno, é uma empresa rentável, tá? Não tem problema nenhum. Então, desta questão de livre iniciativa, resolve, deste modo, o processo econômico, dentro da sobrevivência dela. Então, por isso que a gente vai ter a contrapartida, que a gente está falando da forma centralizada. A forma centralizada, ela corresponde a um problema econômico fundamental e um órgão que é onde o governo ele consegue interferir, né, dentro das medidas, ou seja, dentro da estratégia das organizações. Beleza, pessoal? Então, aqui a gente finaliza mais uma etapa com passar aí provavelmente